A ou N? Eis a questão. Então, nesse vídeo, pessoal, nós vamos ver aí como tá usando o A ou N, o que isso significa no inglês, como utilizamos, quando devemos utilizá-lo. Então, caso você não saiba, fique comigo até o final do vídeo que você vai aprender em alguns minutos. Então, agora nós vamos ver aí o uso prático de A ou N. E A e N significam a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, que é um ou uma coisa. Então, vou dar alguns exemplos aí, ó. I have an apple. Eu tenho uma maçã. E se eu te falar I have a pen? Eu tenho uma caneta. Então, você viu que o a e an significam a mesma coisa. Eu tenho uma caneta e eu tenho uma maçã. I have an apple e I have a pen. Só que nós vamos usá-las com palavras diferentes. Então, ou seja, quando a palavra começar com um som de vogal, você deve utilizar o an. E quando a palavra começar com um som de consoante, você deve colocar o A. Então, mais alguns exemplos, como você pode ver aí. Computer. Computer tem um som de consoante. Então, devemos colocar o A. I have a computer. Eu tenho um computador. Dog. Dog. Ele tem um som de D mesmo, som de consoante. I have a dog. E pillow. Pillow é um travesseiro. Então, pillow. I have a pillow. Som de consoante novamente. E agora a gente vai ver algumas palavras que começam com vogal. Então, uncle. Uncle. Fica claramente que é um som de uma vogal, certo? Então, I have an uncle. Eu tenho um tio. E aunt. Aunt tem um som de vogal também, meio anasalado, mas é um som de vogal. Aunt e uncle. Então, o aunt vai ser I have an aunt. Eu tenho uma tia. Então, a última palavra vai ser eagle. Eagle é uma águia, então I have an eagle, eu tenho uma águia. Então, a gente vai estar utilizando o an com palavras que têm som de vogal e palavras que têm um som de consoante, a gente só vai usar o a. Então, se você tiver um computer, vai ser a computer. Então, se ela tiver um som de vogal, uncle, I have an uncle. Também temos algumas exceções, que é o U e o H. Então preste muita atenção com essas palavras, porque elas têm tanto som de consoante quanto som de vogal. Então a gente vai ver alguns exemplos agora de como isso funciona. Então, umbrella, umbrella, tudo que tiver esse som meio anasalado, umbrella, ele vai ser som de vogal. Só que veja bem, quando eu falo universe, universe, não parece que eu estou falando com um Y antes? Então, eu estou falando uma consoante, né? O Y é uma consoante, então eu estou falando universe, eu não estou falando universe. E a mesma coisa, então, preste muita atenção, porque eu vou colocar an umbrella. Mas quando a palavra for universe, por exemplo, I see a universe. Porque justamente eu estou falando essa palavra com som de Y primeiro, não é um som de U. É um som de Y, universe. É como se eu estivesse falando you de você, né? Então lembra que palavras assim começam com... tem um som de começar com Y, na verdade. Então, uncle. Uncle tem um som de meio anasalado. Então lembra que esse U anasalado vai ser som de vogal. Então, I have an uncle. E veja esse outro aqui, uniform. Eu não falo uniform, eu falo uniform, como se tivesse um Y na frente. Então, I have a uniform. Então, a gente fez agora um review sobre as palavras que começam com U. E agora a gente vai ver a outra exceção, que é palavras com H. Então, preste muita atenção. Então, veja que eu falo hour. Aqui eu não falo H, né? Geralmente o H tem um som de R. Então, eu falo hour. Não estou falando H, eu estou indo direto para a vogal. Então, an hour. I have an hour. Eu tenho uma hora. E nesse outro exemplo vai ser human. Human. Então, veja que eu estou falando, nesse caso aqui, eu estou falando o H. Ele tem um som de R, né? Eu não estou falando hour, como no primeiro exemplo. Eu falo hour. E nesse segundo, eu falo human. Então, I see, eu vejo, I see a human. Eu vejo um humano. Nesse outro exemplo, it's... Se você quiser falar... é uma honra, it's an honor. Honor, veja que eu não falo honor. Então, it's an honor, é uma honra. E heart, heart. I have a heart. Então, justamente eu estou falando o H nesse caso, então heart, a heart. Se eu falasse art, daí eu colocaria an art, mas eu falo heart. Então, tem um som de consoante, vai ficar a heart.
Então lembre-se muito disso, coisa muito importante. Então se você só lembrar que A vai ser com som de consoante e N com som de vogal, você já vai acertar 90% das palavras. Lembre-se do U e do H, muito importante. U e H são palavras que geralmente causam confusão. Então veja como é a pronúncia daquela palavra antes de escrever. Eu vou dar mais alguns exemplos e uma parte fica de homework para você. Então postem nos comentários com o que você acabou de aprender. Quero ver se está certo ou não. Os primeiros comentários eu vou estar corrigindo e dando um feedback sobre as coisas que você fez. Então voltando aqui a alguns exemplos. User, que é um usuário. Então eu falo o quê? A user. Lembra que eu tenho um som de Y aqui na frente, eu não falo a user. A user. E world. Então, a world. E nesse caso, eu falo com som de W mesmo. Às vezes os alunos perguntam, mas isso aqui tem meio que um som de U, world. Mas não. Isso é um som de W mesmo. E o som de U vai ter aquele som anasalado de uncle, umbrella. E nesse caso, os W tem esse som mesmo, de world. Então, a próxima vai ser underwear. Eu não falo underwear, eu falo underwear. Então, esse som bem anasalado, and underwear, que significa roupa íntima. Então, uma roupa íntima. E engineer, um engenheiro. Brother, um irmão fica a brother, bem tranquilo esse. E nesse último aí, significa heart, que significa coração, então vai ficar a heart, um coração. E agora chegamos então ao nosso homework. Espero que você utilize o conhecimento que você acabou de aprender. Então poste nos comentários aí que você acabou de aprender. Já utilize o conhecimento que você tem agora. Então espero que você tenha gostado e até a próxima.